Valeu, torcedor. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Vamos falar das últimas de Grêmio? Afinal de contas, o presidente Alberto Guerra concedeu uma entrevista coletiva agora há pouquinho, lá no saguão do hotel onde o Grêmio está hospedado em Caxias, e falou sobre algumas questões bem importantes que nós precisávamos saber, precisávamos ter a palavra da presidência sobre essas questões, como Soteldo, contratações, Renato. Em caso de derrota hoje, o Grêmio vai mexer na comissão técnica? Vai mexer na diretoria? O que vai acontecer? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora então, beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e vamos falar sobre as últimas do Tricolor, gurizada, porque a janela de transferências está aberta, oficialmente. Pelos próximos 54 dias, né, até o dia 2 de setembro, nós poderemos ter contratações, e não só contratações, eu sempre levo isso aqui em consideração. Na janela de transferência, a gente sempre fala muito em contratações, mas também tem as questões das possibilidades de saídas, né? Então, nos próximos 54 dias aí teremos dias bem, vamos colocar assim, com muita adrenalina, vamos deixar bem claro. Mas vamos lá, vamos falar sobre o presidente Alberto Guerra, porque ele começou a entrevista falando sobre a questão de não falar, de não dar entrevista. Ele disse que é uma política que o Grêmio colocou, a sua diretoria colocou desde o ano passado, uma política de não falar não só em momentos ruins, mas também em momentos bons. O presidente lembra que quando o Grêmio foi hepta e tudo mais, ele não falou. Tudo bem, ele não falou, mas o Brum falou, e vocês lembram, quando o Grêmio foi campeão do Gauchão, o Brum estava ao lado do Renato e depois concedeu uma entrevista. O presidente sempre deixou bem claro nessa entrevista, pelo menos, que ele sempre estava ao lado do Renato, sempre estava ali na coletiva, mas não falava, a não ser em alguns momentos, um ou outro. Mas enfim, falta essa palavra do presidente, né? O presidente ele faz uma meia-culpa, dizendo que ele acha que deveria até ter falado em alguns momentos específicos, sim, mas que é uma política da direção atual do Grêmio de falar menos. Inclusive, ele cita que o Grêmio é um dos últimos clubes do Brasil a adotar essa política, que o Fluminense está na situação que está e por lá a diretoria não dá entrevista, outros clubes como Flamengo, Palmeiras, enfim. Ele trouxe esse lado da presidência de não falar. Mas vamos para os assuntos que eu acho que o torcedor quer saber, como por exemplo, Soteldo, gurizada. O que aconteceu com o Soteldo? O presidente Alberto Guerra ele deixou bem claro que desde o início da Copa América o Grêmio vinha tendo contato com o Soteldo para ter o jogador o quanto antes, e que isso já estava sendo conversado. Na sexta-feira, quando a Venezuela é eliminada, o Soteldo ele conversa com o Grêmio e diz que teria algumas questões pessoais para resolver na Venezuela e que eram assuntos que ele precisava estar presente para resolver. Então o Grêmio deu para ele o prazo de até segunda-feira à noite ele se apresentar, ele treinaria, no caso, na terça pela manhã e ficaria à disposição do Renato. O que ele fez depois, tudo bem, que a foto na praia não pegou bem, disse o presidente, tudo mais. O que ele fez depois, claro que não é uma questão que ajuda, não pega bem e tal, mas é uma questão do jogador, enfim, que isso vai ser questionado a ele. Só que o grande fato dessa história é o que a gente já vinha falando nas últimas horas. O Soteldo ele tinha que estar na segunda-feira à noite para treinar ontem no CT Luiz Carvalho. Ou seja, ele era para estar no CT Luiz Carvalho ontem pela manhã e não esteve, e não estava. O pior, o Soteldo ele não comunicou ao Grêmio o que aconteceu pelo atraso. O presidente Alberto Guerra ele deixa bem claro que ainda não sabe o que aconteceu, que tentou o contato, mas que até o momento não sabe o que aconteceu com o Soteldo. Ele está desde a meia-noite no Brasil, o Grêmio colocou um avião à disposição do Soteldo para ele viajar para Caxias e se juntar com a delegação, mas por não ter teto, não conseguiu chegar até o momento. Não ter teto é baixa visibilidade, não tem como o avião fazer o pouso por conta de serração e tudo mais, nuvens, enfim, nessa situação, para vocês entenderem, eu não tenho a ideia técnica para expressar para vocês, mas é falta de visibilidade para a gente deixar mais claro aqui. Por isso que o avião não consegue pousar, mas que ele está no Brasil desde a meia-noite de ontem, ou seja, tá atrasado de qualquer maneira. Ele era para estar aqui pela manhã, quando o Grêmio fez o último treino antes de viajar para Caxias, e aqui a gente já tem um ponto sobre essa história toda. O presidente ele deixa claro que vai ouvir o lado do Soteldo, vai ouvir a situação, e se não for uma justificativa convincente, o jogador será sim multado no salário, porque é uma situação grave, segundo o próprio presidente.
Sobre contratações, gurizada, o presidente ele foi questionado sobre contratações. Ele começa dizendo: nós temos o Gemerson, temos o Rodrigo Caio, que foram 2 contratações, mas teremos 2 anúncios muito em breve, se não hoje, nas próximas horas, no máximo amanhã ou depois de amanhã. São 2 contratações, um meia e um centroavante. Essas 2 contratações já estão praticamente fechadas, já tem o ok do clube e dos jogadores, segundo o presidente Alberto Guerra, e a qualquer momento essas negociações serão fechadas. Quando ele é questionado sobre lateral esquerdo, que é um dos grandes pedidos da torcida que a gente vê muito nas redes sociais, o presidente ele não vai a fundo sobre as contratações que fará. Inclusive, ele é questionado sobre aquela fala da geral que ele teria prometido um ponta, um meia e um centroavante. Ele falou que ele não prometeu nada, que ele só deu um parecer do que o Grêmio estava vendo no mercado e tudo mais, mas não deu certeza de que seriam essas as contratações que o Grêmio faria. Ele deixou bem claro sobre essa situação. Bom, avançando um pouquinho sobre Renato, gurizada, ele disse que tem toda a confiança no trabalho do Renato, tem toda a confiança no departamento de futebol, mesmo que o Grêmio venha a perder hoje, aí ele foi indagado sobre essa resposta, não deverá ter mudanças, que isso foi conversado, inclusive, nos últimos dias, que o Renato, ele conversou e ele não classificou como o Renato ter colocado o cargo à disposição, mas o Renato ter tido uma conversa sincera, deixado em aberto uma possibilidade, caso a direção achasse que o problema que o Grêmio está sofrendo é treinador. O Renato deixou claro, olha, se o problema sou eu, não tem problema nenhum, podem me tirar, não fica nenhuma mágoa, não fica nada do tipo. E o presidente disse que não, que eles confiam no trabalho do Renato, e aí ele fala sobre a situação, sobre principalmente não ter a arena, não estar jogando em casa, a situação dos jogadores, no caso a questão anímica, tudo isso acaba impactando, mas que ele tem plena confiança de que o Grêmio sairá desta situação. Pra gente encerrar, falou sobre a Arena, e aqui ele deixa um ponto bem forte sobre a Arena, porque ele disse que ele tem reuniões semanalmente agora com a Arena, após um acordo judicial sobre aquela história dos gastos para a reconstrução do estádio, mas que até o momento não foi dado nenhum prazo para que o Grêmio volte a trabalhar, a jogar na Arena. Não há nenhum prazo. A Arena não estabelece nenhum prazo, um prazo breve ou um prazo mais complicado, nada. A Arena simplesmente não responde sobre prazos. O Grêmio se vê numa situação difícil, porque é muitas vezes atacado sem ter culpa, porque não é o Grêmio que tem a gestão do estádio. Então o presidente até fez um pedido, que vocês indaguem a Arena, vocês tentem contato também, porque o Grêmio não está conseguindo, disse o presidente aos jornalistas. Fato que hoje a partida contra o Fluminense está muito mais próxima de acontecer no Couto Pereira do que na Arena do Grêmio. Beleza, gurizada? Então, pontos importantíssimos. Primeiro, Soteldo. A situação complicou pro lado do jogador. Ele vai ter que arrumar uma boa desculpa, ou senão a multa vai pegar. O Grêmio não liberou o jogador da partida de hoje. Aliás, ele era para estar em Porto Alegre na segunda-feira à noite para treinar na terça pela manhã. O Grêmio vai fazer o anúncio de 2 jogadores, um centroavante e um meia nas próximas horas, tá? Tem outras negociações em andamento e o presidente não garantiu quais são as posições que o Grêmio vai buscar no mercado. E aí, o que tu achou? Deu uma tranquilizada? Vamos ver, né? Tem que vir a vitória, isso é o mais importante. Hoje à noite, então, partida contra o Cruzeiro às 6h30 da tarde, um horário bem ingrato para o torcedor. A expectativa de público está bem baixa nesse momento, cerca de 5, 6 mil ingressos foram vendidos. O Grêmio deve ir a campo com Marquezin, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman e Reinaldo, Vigia Sante, Edenilson, PP e Cristaldo, o Pavon e o Gustavo Nunes, o Grêmio que deve ir a campo hoje à noite, às 6h30 da tarde, contra o Cruzeiro. Beleza, gurizada? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão que eu quero te estrear aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau!